Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. O sol queimava do mesmo jeito que queimava 30 anos atrás. Essa é a frase que repito toda manhã quando acordo, ainda no escuro, antes de qualquer luz conseguir entrar pela janela da sala onde durmo. Acordo no chão, enrolado naquele lençol que Sara tinha bordado quando ainda acreditava que a gente ia ter uma vida normal. Quando ainda acreditava que eu ia mudar. Nunca mudei. Aqui na fazenda, em pleno coração de Goiás, cercado por 500 hectares de terra avermelhada que parece sugar a vida de tudo que toca, 32 anos passaram como um borrão. 32 anos desde que Sara morreu daquele jeito. Rápido demais, sem despedida, sem chance de eu dizer as coisas que nunca disse. Acordo antes do amanhecer porque o corpo aprendeu que acordar cedo é sobreviver. Faço café em uma panela que começou a enferrujar em 2010. Sei exatamente o ano, porque foi o ano que parei de limpar. Tomo de pé, com as mãos nos bolsos da calça velha que tem um buraco na canela esquerda, e depois saio para contar o gado. Sempre conto. Contei durante 20 anos porque Sara insistia. Depois que ela morreu, continuei contando. É um hábito que virou religião. Passei por todos os piquetes. Norte, sul, leste, oeste, verificando se alguma vaca desapareceu na noite, se alguma fence caiu, se algum animal ficou preso em algo que deveria ter consertado semanas atrás. Desde que seu Germano morreu sozinho lá perto do açude. Levou 2 dias para alguém encontrar o corpo. Entendi que contar é mais importante do que qualquer coisa. Contar significa que a gente ainda existe para alguém, que faz diferença se desaparece ou não. A fazenda respira comigo. Não de forma bonita ou poética, a gente só vê isso em livro. Respira de forma cansada, exausta, como um animal ferido que ainda tenta se mover. 300 hectares de terra dura, poeirenta, vermelha como sangue seco. Cerco quebrado a nordeste. Consertei uma vez, não vale a pena consertar de novo. Aguadouro secando porque choveu pouco nos últimos 3 anos. Pé de manga que não dá mais fruto, que não dá mais folha, que é só um tronco morto apontando para o céu. Tudo envelhece junto aqui. Nem é lento, é rápido demais e a gente nem vê acontecendo. Tenho 62 anos, ou 63. Perdi a conta nos últimos 15, depois que Sara morreu daquele jeito. Antes dela, eu sabia exatamente quantos anos tinha. Comemorava aniversário de forma silenciosa. Nem bolo, mas pelo menos lembrava. Depois dela, os anos começaram a pesar demais para contar. Nas primeiras semanas, depois de Sara morrer, tentei fazer as coisas que ela gostava. Tentei limpar a casa. Tentei cozinhar as comidas que ela cozinhava. Tentei manter o gado saudável da forma que ela tinha pedido antes de morrer, deitada naquela cama de hospital em uma cidade a 400 quilômetros daqui, com as mãos já frias, mas os olhos ainda quentes. Mas depois de 6 meses, desisti. Depois de 1 ano, a casa virou um depósito. Depois de 2 anos, eu não lembrava mais exatamente como era viver com alguém. E depois de 15 anos, percebi que tinha criado um hábito que virou vida, não me envolver com ninguém. Não faço perguntas, não recebo visitas, não crio laços, não tenho esperança de que amanhã seja diferente de hoje. A vida é mais leve quando a gente aprende a carregar o peso sozinho. As noites aqui são de uma escuridão que custa acreditar que existe. Não é escuridão de cidade, onde ainda há luz de rua, barulho de carro, alguém acordado em algum lugar. É escuridão que é quase sólida. Os grilos gritam como se a noite fosse propriedade deles e tivessem que reivindicar cada centímetro. Sapos chamam uns aos outros com uma insistência que parece desespero. O vento bate nas janelas de madeira que nunca mais pintei, e a casa inteira range como se estivesse reclamando de estar ainda de pé. Sento na varanda com um café que esfriou há meia hora, olhando para um nada que é tudo o que resta da minha vida. E é nesse silêncio que finalmente escuto a própria respiração.
É estranha a própria respiração quando a gente vive sozinho. É como se o corpo não acreditasse que ainda está vivo. Não é vida, exatamente. Não é nem sobrevivência, porque sobreviver pressupõe a vontade de viver. É apenas existência. Respirar sem motivo. Acordar sem propósito. Contar gado que não é meu. Cuidar de terra que não me pertence tanto quanto parecia que pertencia. Esperar por um amanhã que será exatamente igual ao hoje. Aprendi a ser bom nisso. Aprendi a não esperar nada, a não desejar nada, a não sonhar com nada que não fosse possível alcançar em uma caminhada até o poço ou em uma volta pelo piquete. Passei 30 anos construindo uma vida de pedra, uma vida sem fraturas, sem espaço para esperança, sem espaço para dor. Era uma quinta-feira de abril quando tudo começou a desmoronar. O calor daquele mês não havia soltado a manhã nem um instante. Era aquele calor que queima a pele mesmo dentro de casa, que faz o corpo suor sem motivo, que deixa a gente com uma sensação constante de estar cozinhando lentamente. Eu estava consertando a cerca leste desde antes do amanhecer, tentando prender os últimos arames antes que o sol ficasse insuportável. Trabalhar de manhã cedo é a única forma de conseguir fazer algo naquela época. À tarde, o calor fica tão intenso que até pensar dói. A vista fica embaçada. O corpo inteiro pede para desistir. Então acordo sempre 3 horas antes do amanhecer. Tomo aquele café que deixa um gosto de ferro na boca e saio para fazer o que precisa ser feito enquanto o mundo ainda não acordou totalmente para a crueldade do dia. Estava amarrando o último arame, aquele que sempre cai, porque o padrão de madeira está podre, quando percebi que o vento tinha virado. Mudou de direção de repente, como se algo ali não fosse certo. Vinha agora do sul, trazendo um cheiro que não era da fazenda. Era um cheiro de estrada, de poeira que vem de longe, de corpos que andaram por dias sem descanso. A gente aprende a sentir essas coisas quando vive sozinho há tempo demais. A terra fala, o ar fala. Até o silêncio tem vozes, se a gente sabe ouvir com atenção. Passei 20 anos ignorando essas mensagens. Passei 20 anos fingindo que o mundo era só essa fazenda, só essas cercas, só esse gado. Mas o corpo não esquece o que aprendeu. E o corpo sabia que algo tinha mudado. Parei de trabalhar. Limpei a testa com a manga da camisa. Aquela camisa velha que já foi azul e agora é mais cinza, e fiquei escutando. O vento sussurrava coisas. O pasto parecia mais silencioso que o normal, como se os grilos estivessem assustados. Voltei para casa por volta das 4 da tarde. A poeira vermelha tinha se metido em absolutamente tudo. Nos pulmões, na roupa que transpira, na pele que queimou demais, até dentro da boca quando a gente respira. Tirei a camisa ainda no pátio, porque trazer aquele pó para dentro de casa seria admitir que ela suja de verdade. Tomei água diretamente da boca do pote da cozinha. Aquela água que tem gosto de ferro e que só quem cresce aqui consegue beber sem vomitar. Estava indo para a varanda, tinha planos de sentar, ver o pôr do sol e depois dormir cedo porque o corpo doía quando ouvi. Um som fraco, um som que não era vento, não era animal, não era nada que pertencia à fazenda. Um choro. Parei no meio da cozinha descalço com a água ainda na boca. Escutei melhor. Silêncio de novo. Só o barulho normal da noite começando a cair. Os grilos. Um sapo ao longe, o vento batendo na porta da varanda que está com dobradiça podre. Mas a gente não inventa essas coisas quando tem a pele acostumada ao silêncio há tanto tempo. O silêncio de alguém que vive sozinho é diferente. É um silêncio ativo, que escuta, que sente cada mínima vibração do ar. Quando a gente vive com som o tempo todo, rádio, televisão, outras pessoas falando, o silêncio é só ausência. Mas quando a gente vive em silêncio de verdade, qualquer som é como um grito. Saí da casa. O sol ainda queimava de forma brutal, mesmo já baixo no horizonte.
Tinha aquele tom laranja avermelhado que só existe no interior brasileiro, quando o calor já assou tudo quanto é possível assear. Meus olhos demoram para enxergar distância agora. Aos 62 anos, muita coisa começa a falhar. Mas a figura estava ali, bem diante do portão de madeira que tinha construído há 20 anos. Era uma mulher. Ela estava quase caída sobre si mesma, como se o próprio corpo estivesse traindo. Suas roupas estavam rasgadas. Não de forma recente, mas de forma que indica semanas de uso sem cuidado. Cobertas de poeira vermelha, daquela poeira que só existe em estrada de terra. Cabelos compridos, ruivos, um ruivo estranho, que não é natural, que é aquele tom que a gente vê em mulheres que vivem em cidade, estavam embaraçados como se tivesse dormido na estrada durante noites inteiras. E um cansaço no corpo que eu reconhecia muito bem. Aquele cansaço de quem não come faz dias, de quem não dorme faz semanas em um sono de verdade, de quem não tem para onde ir e o corpo finalmente admite a derrota. Eu tinha visto aquele cansaço antes. Vi em Sara, nos últimos dias antes de morrer. Vi em mim mesmo todos os dias, no espelho que não limpava há meses. Ela me viu chegar e tentou se levantar. As pernas não obedeceram direito e ela quase caiu. Esticou os braços para me pedir ajuda, como se tivesse certeza de que eu ia recusar. Por favor, disse com uma voz que não era voz. Era apenas um sussurro que o vento quase levava. Um pouco de água. Só água. E talvez... Ela respirou fundo, como se pedir fosse o maior esforço do mundo. Um lugar para descansar. Não vou ficar muito tempo. Eu sabia que não deveria parar. Conhecia as histórias que todo mundo conta em vila. Histórias sobre homens que pararam para ajudar alguém na estrada e foram roubados. Histórias sobre mulheres que fingem fragilidade para conseguir entrar nas casas. Histórias sobre como o mundo é cruel e a gente precisa ser mais cruel ainda para sobreviver. Conhecia as razões pelas quais um homem sozinho, calejado, marcado pelas perdas, não abre a porta para ninguém. Especialmente não para uma mulher que aparece do nada, vinda de lugar nenhum, pedindo tudo que um homem sozinho deveria proteger. Mas havia algo naquele rosto, uma fragilidade que não era fingida, era real demais. Era o tipo de fragilidade que a gente vê em um animal ferido que já desistiu de correr. Aquela desesperação nos olhos não era encenação, era simplesmente a verdade de alguém que chegou ao fim das forças. Uma desesperação que era real, palpável, que a gente sentia na pele. Era o tipo de coisa que a gente vê uma única vez na vida. Se Deus tiver alma. Fiz algo que não fazia há 15 anos. Caminhei até ela sem dizer nada. Coloquei meu braço debaixo do dela. Ela pesava quase nada, como se a vida já tivesse levado a maior parte dela, deixando só um casca vazia. E senti os ossos do seu braço frágeis demais sob a pele queimada de sol. Vem, foi tudo que consegui dizer. E ela veio. Caminhamos juntos até a casa. Ela cambaleava a cada passo. 2 vezes quase caiu. Eu a segurava com mais força, sentindo aquele corpo frágil contra o meu peito, e algo dentro de mim, que estava dormindo há tanto tempo, começou a acordar. Alguma coisa que eu tinha enterrado junto com Sara, alguma coisa que era humano demais para ignorar. Dentro de casa, ela se desabou na cadeira da cozinha como um saco vazio. Não caiu de forma dramática. Simplesmente deixou as pernas cederem e se sentou, como se não tivesse energia nem para cair direito. A casa inteira cheirava a mofo, a abandono, a homem sozinho que não limpou nada em meses. Ela olhou ao redor com os olhos grandes. Não com julgamento, percebi, mas com uma espécie de alívio. Como se aquela bagunça significasse que pelo menos ali era seguro. Trouxe água em um copo. Ela bebeu como se nunca tivesse bebido antes, a água escorrendo no queixo, desperdiçando metade no chão. Peguei a panela de café, aquela panela enferrujada que era minha única companhia pela manhã, e esquentei no fogo.
Não era café real. Era aquele pó que é mais caro do que deveria ser. Mas era algo quente. Ela bebeu o café com as duas mãos tremendo, segurando a xícara como se fosse frágil demais para resistir à força das suas mãos. Depois, trouxe pão que tinha feito 3 dias atrás e estava ficando duro. Queijo duro também, porque queijo mole estraga rápido e a gente não tem geladeira que funcione direito há 2 anos. Uns ovos que esquentei na panela. Os únicos ovos que sobravam, porque os galinhas não estão mais botando como deveriam. Ela comeu em silêncio. Não comeu rápido como fazem as pessoas com fome extrema. Comeu lentamente, como se cada bocado fosse um medo de que tudo desaparecesse se comesse rápido demais. As mãos continuavam tremendo. Lágrimas caíam silenciosamente enquanto mastigava, aquelas lágrimas que a gente chora sem conseguir explicar por quê. Eu fiquei de pé, observando, apoiado na pia, com os braços cruzados, vendo aquela mulher comer o pouco que eu tinha, e algo dentro de mim que tinha virado pedra começava a se dissolver. Depois de um tempo, não sei quanto tempo, porque o tempo passa diferente quando a gente não está mais sozinho, ela parou de comer, pousou a colher e respirou fundo, como se tivesse terminado uma maratona. "Qual é o seu nome?" perguntei, depois de um silêncio que durou uma eternidade. Ela levantou o rosto para me olhar. Seus olhos eram verdes, um verde estranho, profundo, que parecia guardar histórias demais. "Ana", disse com a voz que agora era um pouco mais forte. "Meu nome é Ana." E foi assim que tudo começou a mudar. As primeiras semanas foram estranhas de um jeito que é difícil de explicar para quem nunca viveu sozinho. Ana dormia na sala, enrolada naquele lençol que tinha sido de Sara. Eu escutava ela respirando durante a noite. Um som, respiração viva, humana, diferente do barulho do vento e dos grilos. E esse som era tão diferente de tudo que conhecia que às vezes eu acordava assustado de madrugada, sem saber aonde estava, sem saber se era real ou se tinha sonhado uma companhia que nunca tive. Levava alguns minutos para lembrar, para escutar de novo aquela respiração e entender que não era sozinho mais. Era estranho, desconfortável. Como colocar uma roupa que não usava há tanto tempo que não se encaixa mais, mas também era necessário, de um jeito que a gente não consegue explicar. Ela não perguntava para onde ia, não reclamava de nada, nem de ter dormido no sofá duro demais, nem de não ter roupa limpa, nem de que a casa cheirava a abandono e desespero. Pela manhã se levantava quando eu me levantava, às 3 da madrugada, quando o mundo ainda era só escuridão. Bebia café em silêncio e depois saía pela casa como se estivesse procurando algo para fazer. No segundo dia começou a varrer o pátio. No terceiro, estava limpando as panelas velhas, aquelas panelas que eu tinha deixado de lado porque a responsabilidade de mantê-las limpas era grande demais. No quarto, tinha reorganizado a despensa inteira. Contei tudo que tinha ali: feijão, arroz, farinha, sal, açúcar, aquele café que deixa gosto de ferro. Ela tinha colocado em frascos de vidro que ela mesma limpou, com etiquetas que ela fez com papel velho e caneta que encontrou em algum lugar da casa. Cada frasco tinha uma data, quando tinha sido comprado, quando tinha validade. Tudo organizado como se aquela despensa fosse importante, como se aquela casa merecesse ser cuidada. Eu a observava de longe, como se ela fosse um animal estranho que tinha entrado na minha casa. Aquele tipo de animal que a gente não sabe se é dócil ou perigoso. Ela nunca me pedia nada, nunca reclamava, nunca fazia perguntas sobre minhas coisas, sobre Sara, sobre por que eu vivia daquele jeito. Não era medo exatamente que sentia, era confusão. Porque a gente não vive 30 anos sozinho, enterrado na própria dor, e depois convive com alguém sem que aquilo seja estranho demais, sem que aquilo quebre toda a estrutura que a gente construiu para não sofrer. Uma noite, depois de uma semana, ela estava lavando pratos quando perguntei:
Por que você faz isso tudo? Ela não virou. Continuou lavando. Faz o quê? Limpa, arruma, organiza. Você não precisa fazer nada disso. Ela secou as mãos na toalha velha. Aquela toalha que tinha sido branca e agora era mais cinza do que qualquer cor. E se virou para me olhar. Eu preciso sim, disse simplesmente. Preciso ter razão para estar viva. Para você, limpar essa casa é só rotina. Para mim, é sobrevivência. É saber que estou aqui, que sirvo para algo. Aquela resposta ficou comigo por dias. Uma tarde, devia ser umas 2 semanas depois que ela chegou, eu estava saindo para verificar o açude quando a vi ajoelhada na frente da horta que tinha morrido faz uns 5 anos. A horta tinha sido ideia de Sara. Ela queria tomates frescos, temperos, coisas que não precisassem vir da vila. Passava horas ali, molhando plantas, arrancando erva daninha, falando com as plantas como se fossem gente. Quando ela morreu, a horta morreu também. Eu parei de regar. As plantas murcharam, a terra secou, e depois de um tempo era só um retângulo de terra queimada ao lado da casa, um lembrete constante de que as coisas crescem quando a gente cuida delas e morrem quando a gente desiste. Eu tinha desistido de muita coisa quando Sara morreu. Ana estava ali, ajoelhada, com os dedos na terra seca, como se estivesse tentando sentir alguma coisa naquilo. Essa terra não está morta, ela disse, sem me olhar, falando para a própria terra, como se conversasse com ela, ainda tem vida. Só está dormindo. Quase ri. Daquele jeito que a gente ri quando alguém diz algo que é tão obviamente errado que dói. Tá bem morta, sim. Tem 5 anos que nada cresce ali. Mas Ana já tinha começado. Mexendo no solo com as mãos desencapadas, procurando a umidade que não tinha mais, olhando para o céu seco como se pedisse perdão por algo. Como se a culpa da morte daquela terra fosse dela. Deixa que eu cuido disso, ela disse com uma certeza que eu não tinha ouvido na voz dela antes. E cuidou. Nos dias seguintes, ela carregava a água do poço até a horta, aquele trabalho pesado, repetido, que envelhece a gente de forma que a gente nem vê acontecendo. Baldes de água, 2, 3, 4 baldes por dia, da boca do poço até aquele retângulo de terra morta. Eu observava de longe. Ela nunca pediu ajuda, nunca reclamou, apenas fazia. Preparava o solo com as mãos, regava, esperava e conversava com as plantas enquanto fazia isso, sussurrando coisas que eu não conseguia escutar da distância, mas que tinha certeza que era importante. Porque às vezes ela colocava a mão no peito, como se aquelas plantas estivessem vivas no seu coração também. Eu pensei que ela ficasse louca. Sinceramente pensei. Porque a gente não planta em terra morta e espera que algo cresça. Porque não funciona assim. Porque a gente aprende, vivendo sozinho, que as esperanças morrem e não voltam. Mas eu continuei observando. Porque algo naquilo era familiar. Era aquele jeito que Sara cuidava da horta, como se aquilo fosse religião, como se plantar fosse uma forma de rezar. 3 semanas depois que ela começou, minúsculos brotos começaram a sair da terra. Alface. Um broto pequenino, verde, impossível de acreditar que aquilo era real. Depois tomate, depois abóbora. Coisas que não existiam ali tinha anos. Coisas que eu tinha certeza de que nunca mais existiriam naquela terra. Eu olhava aquilo e não conseguia acreditar. Era como se ela tivesse trazido um pedaço de outro mundo. Um mundo onde as coisas ainda crescem, ainda vivem, ainda têm razão para existir. Uma noite, ela estava sentada na varanda quando eu voltei do curral. O céu estava laranja, aquele laranja que só existe no interior profundo do Brasil, quando o sol está morrendo lentamente, como se não tivesse pressa de deixar a gente sozinho para a noite. Ela tinha uma expressão diferente. Não feliz. Não era felicidade, porque felicidade é coisa de quem nunca sofreu de verdade. Era alívio. Era como se ela tivesse descoberto algo que tinha perdido há muito tempo. Obrigada, ela disse, sem me olhar.
por não ter me mandado embora. Eu me sentei ao seu lado. O banco era para dois, mas a gente ficava perto demais para estar confortável. Estava tudo errado em estar perto de alguém depois de tanto tempo sozinho, mas também estava certo de um jeito que era difícil explicar. Você está pagando com trabalho, respondi, mas sem dureza. Havia dureza na minha voz, há tão tempo que ela tinha virado natural, como a respiração. Não precisa agradecer. Não é só isso, ela disse, e agora virou para me olhar. Seus olhos verdes pareciam guardar o próprio pôr do sol. Você me olha como se eu ainda fosse gente. A maioria das pessoas... Ela respirou fundo. A maioria para de olhar, para de ver. Eles veem uma mulher suja, uma mulher que chegou pedindo água, e veem alguém que não merece ser visto. Mas você continua olhando. Não disse nada. Mas naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos, como se tivesse feito a escolha certa, e o corpo finalmente relaxasse sabendo disso. Como se meu corpo soubesse, antes da minha mente, que as coisas tinham mudado, que eu tinha mudado. Uma semana depois, choveu. Choveu de um jeito que não chovia faz 3 anos. Não era aquela chuva de 5 minutos que a gente tem às vezes no sertão. Era chuva de verdade, pesada, que vinha do céu inteiro. Chuva que enchia as nuvens como se o próprio cu desabasse sobre a gente. A casa inteira começou a vazar. Vazava no quarto, vazava na sala. Vazava na cozinha de forma tão intensa que parecia que alguém estava derramando água do teto propositalmente. Ana corria de um lado para o outro com baldes, com panos velhos, com qualquer coisa que conseguisse encontrar para pegar água. Ela estava rindo, de verdade rindo, enquanto o teto caía literalmente na gente. Eu a ajudava, colocando baldes nos pontos piores, enxugando o chão que virava um pântano, e pela primeira vez em muito tempo, a gente ria junto. Daquele jeito que a gente ri quando a situação é tão ruim que é engraçada. Daquele jeito que a gente ri quando está tudo caindo e pelo menos não está caindo sozinho. Naquela noite, depois que a chuva parou e deixou a noite mais fresca do que tinha estado em meses, saímos para verificar se a horta tinha alagado. Ela estava perfeita. A água tinha descido para os lados, criando pequenas enxurradas que irrigavam a terra, mas não a afogava. As plantas estavam mais verdes que antes, brilhando ainda com gotículas de chuva. A terra tinha finalmente respirado daquele jeito que terra só respira quando é cuidada. Ana se ajoelhou, não do jeito cansado, mas do jeito devoto, como se estivesse rezando, e colocou o rosto perto das plantas. Suas mãos tremiam. Obrigado, ela sussurrou para a terra. Obrigado por me deixar voltar. Naquele momento, e eu tenho certeza disso, entendi que Ana não era apenas uma mulher perdida que tinha batido na minha porta. Era alguém que tinha perdido tudo, que tinha sido tirada de algo que era seu, que tinha sido destruída e continuava respirando apesar disso. E aquela horta, aquele pequeno pedaço de terra viva, significava muito mais que um plantio. Significava que ela ainda podia fazer algo crescer, que ainda tinha razão para estar viva. Eu também tinha razão, percebi naquele instante. Tinha razão em ter aberto aquela porta. Tinha razão em ter parado quando a vi. Porque às vezes a gente não abre portas para salvar outras pessoas. Às vezes a gente abre portas para ser salvo. Mas naquela noite, enquanto ela dormia na sala, um sono profundo, finalmente descansado, eu sentia algo que não queria sentir. Uma leveza no peito que doía, uma esperança que é perigosa quando a gente tem medo de perder tudo de novo. Porque esperança é assim. Ela cresce como aquelas plantas na horta, lentamente, silenciosamente, até que de repente está ali, e a gente percebe que tem algo a perder novamente. E eu tinha muito medo de perder tudo novamente. 52 dias depois eles apareceram. Eu tinha contado cada um deles, não conscientemente, não era como contar os dias antes de algo bom acontecer.
Era mais como contar os dias que faltavam para que a realidade voltasse e destruísse tudo que tinha começado a reconstruir. Era um sábado de manhã, aquele tipo de sábado que é igual a qualquer outro dia quando a gente vive no interior. O trabalho continua, as vacas continuam precisando de água, as cercas continuam caindo. Eu estava consertando o portão que tinha começado a ceder. Aquele portão de madeira que tinha construído faz 20 anos, quando ainda tinha a esperança de que as coisas duravam para sempre. O portão rangia. Cada vez que passava por ali, aquele rangido era como um lembrete de que tudo envelhece, tudo cede, tudo eventualmente cai. Mas a gente continua consertando, porque é mais fácil consertar do que aceitar que as coisas acabam. Vi a poeira se levantando na estrada. Primeiro pensei que fosse um carro de vizinho, mas ninguém visitava essa fazenda. Ninguém passava por aqui há anos. A estrada de terra que leva até a minha propriedade é uma estrada de quem não tem para onde ir, de quem está fugindo, de quem se perdeu, ou de quem estava procurando. Parei de consertar, deixei a ferramenta na terra e fiquei de pé, esperando. O meu corpo conhecia aquele tipo de tensão. Era aquela sensação que a gente tem quando sabe que algo ruim vai acontecer, mas não consegue fazer nada para evitar. 3 cavalos, 3 homens. Meu corpo inteiro ficou tenso de um jeito que a gente sente perigo antes de ver com clareza. Era aquela sensação primal, aquela que a gente tem desde quando era animal selvagem. Quando o predador chega, o corpo sabe antes da mente conseguir processar. Caminhei lentamente para a varanda. Tentei parecer despreocupado, como se homens a cavalo chegassem na minha fazenda todo dia, mas as minhas mãos tremiam. Ana estava dentro de casa, preparando o almoço. Eu ouvia ela cantarolando enquanto cortava cebola. Aquela música baixa que ela cantava às vezes quando achava que ninguém estava escutando. Uma música que parecia vir de muito fundo, de um lugar onde ela ainda tinha esperança. Os 3 homens pararam bem diante do portão que eu tinha acabado de tentar consertar. O portão que ainda rangia. Um deles era alto, magro, com um rosto que parecia feito de ódio que foi deixado no sol por muito tempo. Desceu do cavalo como se aquele fosse seu lugar de direito, como se a terra inteira pertencesse a ele, e ele estivesse apenas dando um passeio para verificar sua propriedade. Ele se aproximou do portão sem abri-lo. "Procuramos por uma mulher", disse ele, com uma voz que tinha veneno. "Cabelos ruivos. Sabe se passou por aqui?" Meu coração acelerou. Aquele era o momento. O momento em que a gente escolhe mentir ou contar a verdade. O momento em que a gente escolhe proteger ou entregar. "Não", respondi. E a mentira saiu lisa naturalmente, como se tivesse praticado por anos. "Nunca vi ninguém assim por aqui." O homem me estudou. Seus olhos eram azuis, aquele tipo de azul frio que não tem compaixão, e pareciam ler cada detalhe do meu rosto, cada pequena mudança na expressão que pudesse indicar que eu estava mentindo. "Mas tem certeza?" perguntou. "Porque a gente tem informação que ela vem para esse lado, que ela desapareceu há uns 2 meses da região de Goiás, que ela é perigosa." Naquele momento ouvi a porta da cozinha abrir. Não foi barulho alto, mas naquele silêncio foi como um grito. Ouvi os passos dela, ouvi ela caminhando em direção à varanda. Ouvi ela respirando e depois vi ela. Ana tinha saído pela porta traseira, pela cozinha, como se tivesse escutado a conversa e precisasse saber a verdade. Seus olhos encontraram os dele, daquele homem alto, magro, feito de ódio, e ela ficou branca, literalmente branca, como se toda a vida, toda a cor, toda a esperança tivesse saído do corpo dela naquele exato instante. "Marcos", ela sussurrou. Seu corpo todo começou a tremer. Tudo ficou claro de repente. Aquele era o homem das histórias que ela tinha contado em sussurros, no escuro da noite, quando achava que eu estava dormindo. O homem das terras roubadas. O homem que tinha destruído tudo dela. O homem que era a razão pela qual ela tinha aparecido diante da minha casa, faminta, destruída, sem ter para onde ir. Marcos sorriu.
Era um riso que não tinha humor nenhum. Era um riso que tinha satisfação. Aquela satisfação que a gente vê em predadores quando finalmente encontram a presa. "Achei você, minha querida", disse ele, como se aquilo fosse romântico, como se aquilo fosse algo que ela tinha estado esperando. Senti o pânico começar a tomar conta da minha mente, mas também senti algo mais forte, uma proteção tão primal que era quase animal. Dei um passo à frente, colocando-me entre ele e Ana. Fisicamente entre os dois, como se meu corpo fosse uma barreira que a gente pudesse construir contra o mal. "Ela não vai a lugar nenhum", disse, e minha voz saiu firme de um jeito que não esperava. Marcos riu novamente. Aquele riso que ecoou pela fazenda toda, assustando até os pássaros que estavam nas árvores. "Você não sabe quem ela é, caipira", disse com desprezo que era palpável. "Essa mulher é uma criminosa. Roubou de mim. Roubou documentos. Documentos que provavam que as terras dela passaram para mim quando o marido morreu. Ela não aceitou. Ela tentou." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. "Ela tentou me matar." "Mentira!" gritei antes mesmo de saber se era mentira ou verdade. Mas algo dentro de mim sabia. Sabia que aquele homem estava mentindo da forma mais perigosa possível, misturando verdades pequenas com mentiras grandes, criando uma história que parecia crível. Ana estava atrás de mim. Eu podia sentir ela tremendo. Podia sentir o terror emanando do corpo dela, como se fosse uma coisa física. "Quando meu marido morreu, Marcos inventou tudo." Ana disse com a voz pequena demais, fraca demais. Disse que eu tinha forjado documentos. Disse que eu tinha tentado matá-lo. Espalhou tanto veneno que ninguém quis me acreditar. Até meu próprio advogado desistiu. Ele tem pessoas em toda parte. Pessoas que devem favores. Pessoas que têm medo dele. Marcos desceu do cavalo completamente. Caminhava como se possuísse o mundo. "Você vem comigo agora", disse apontando para Ana como se ela fosse um objeto. "Ou eu vou buscar a polícia. E quando chegarem, vão levar você também, fazendeiro." Ele olhou para mim com aquele sorriso que era mais uma boca aberta. "Por abrigar foragida, por ajudar criminosa, por obstruir justiça." Meu coração acelerava e desacelerava ao mesmo tempo. Uma batida rápida, uma batida lenta, como se o coração estivesse tão confuso quanto minha mente. Eu tinha feito uma escolha quando abri a porta para Ana. Agora teria que viver com as consequências. Teria que escolher de novo, entre a segurança, entre a verdade, entre o fácil caminho de simplesmente entregar tudo e voltar para a minha solidão. Ou eu poderia não escolher o fácil. "Não", disse. "Não?" perguntou Marcos, como se não tivesse ouvido direito. "Você não entra nessa fazenda. Você não leva ela." Minha voz estava calma agora, assustadoramente calma. "Você não faz nada. E você sai daqui agora." Os outros 2 homens desceram dos cavalos. Havia 3 deles e um de mim. A vantagem deles era clara, esmagadora. Eu era um homem de 62 anos, cansado, que não tinha lutado com ninguém desde que tinha 20. Eles eram mais jovens, mais fortes, provavelmente com experiência de violência que eu só conhecia de histórias. Mas eu estava cansado de recuar. Marcos deu um passo em direção ao portão. Suas mãos estavam fechadas, sua mandíbula estava fechada. Ele era a raiva personificada. Foi quando escutei um som que veio da estrada, um som de motor, aquele som que é quase desconhecido naquela região tão isolada. Era um carro, uma viatura da polícia, azul e branca, antiga, puxando uma nuvem de poeira vermelha que parecia levar consigo o próprio universo. Parou bem diante de nós. O motor desligou. A porta se abriu. Desceu um homem idoso, com um uniforme desbotado, com um rosto que tinha visto muitas coisas naquela vida. Era o delegado, aquele delegado que ia na vila de vez em quando, que eu tinha visto 3 ou 4 vezes em minha vida. Ele me olhou. Olhou para os 3 homens. Olhou para Ana, que estava tremendo atrás de mim. "Oh, seu Adriano",
disse ele de modo comum, como se não houvesse 3 homens potencialmente violentos em frente à sua casa. Estava na região visitando uns casos e resolvi passar para ver como vai a vida por aqui. Tá tudo bem? Naquele momento, entendi. Alguém tinha pedido. Alguém tinha mandado o delegado. Ana tinha feito algo enquanto eu estava trabalhando, algo que tinha trazido ajuda de forma que eu nem sabia. Ela tinha planejado, ela tinha procurado, ela tinha encontrado ajuda. Marcos ficou pálido, aquele tipo de pálido que é quase verde. Delegado, essa mulher é procurada por... O delegado levantou a mão. Um gesto simples que silenciou Marcos completamente. Procurada? Por que exatamente, rapaz? Marcos começou a falar, mas sua voz saía insegura agora. O poder havia mudado. Antes havia certeza na sua voz. Agora havia dúvida. Agora havia medo. Ela é criminosa, disse. Roubou documentos meus, tentou... O delegado o interrompeu. Sabe, recebi uns documentos interessantes ontem, disse ele, retirado um envelope velho do bolso da jaqueta. Uns papéis vindo de um juiz lá de Goiás. Documentos assinados, certificados, com toda a legalidade. Dizem que tem acusações falsas envolvendo você, rapaz. Que você forjou assinatura em documentos. Que você tentou roubar propriedade legítima de uma viúva. Marcos ficou vermelho. Seu corpo todo começou a se mexer de forma errática. Isso é mentira. Aquela mulher mentiu. Pode ser, disse o delegado. Mas vou ter que levar você para a delegacia para esclarecermos isso. Você e seus companheiros aí. Vão entrar na viatura ou vão entrar à força? Enquanto o delegado levava Marcos, que gritava protesto, que gritava ameaças, que gritava coisas que não tinham mais importância, para a viatura, ele se aproximou de mim e sussurrou perto do meu ouvido. Ela mandou uma carta para um amigo lá na cidade, um amigo que tem poder. Pedi favores. O delegado respirou fundo. Procurei o juiz que conhecia desde quando era mais jovem. Busquei os papéis. Tudo o que ela disse era verdade, seu Adriano. Tudo. Os documentos estavam forjados. O roubo era real. Ele quem tentou matar ela, não o contrário. Ele subiu no carro. Antes de fechar a porta, me olhou nos olhos. Aqueles olhos que tinham visto muita injustiça naquela vida. Você fez bem em acreditar nela. Em um mundo cheio de gente que desiste, você parou. Isso conta, seu Adriano. Isso conta muito. Ele saiu, deixando uma nuvem de poeira que lentamente foi se dissolvendo no ar quente daquela tarde. Ana caiu no chão. Não foi de fraqueza. Não foi daquele jeito que a gente cai quando o corpo falha. Foi de alívio. De um alívio tão puro, tão total, que seu corpo não conseguiu sustentar a emoção de estar finalmente segura. Eu a levantei nos meus braços. Ela pesava ainda menos agora, como se todo aquele medo que carregava durante meses tivesse ocupado mais espaço do que o próprio corpo. Acabou. Sussurrei para o seu cabelo ruivo. Tudo acabou. Mas não era verdade. Tudo estava apenas começando. Naquela noite, depois que ela conseguiu parar de chorar, Ana me mostrou algo. Algo que ela tinha guardado a vida toda, preso ao corpo, debaixo da roupa, contra a pele, para que ninguém conseguisse tirar. Era um documento velho, desbotado, com marcas de água e de umidade, como se tivesse sido molhado e seco muitas vezes. A tinta estava quase desaparecendo em alguns lugares, mas as palavras ainda eram legíveis. Era uma escritura de propriedade. Meu nome não estava lá, percebeu claramente, mas havia coordenadas, limites de propriedade, descrições de terra e aquelas coordenadas incluíam parte dessa fazenda, parte dessa terra que eu tinha passado 30 anos cultivando, cuidando, vivendo e morrendo lentamente. Sempre foi meu, ela disse, seu corpo ainda tremendo. Essa terra, desde antes de você nascer, desde que meu avô comprou,
desde que minha família construiu tudo aqui, antes de Marcos, antes de tudo. Ela fez uma pausa longa. Seus olhos verdes buscavam os meus. Quando meu marido morreu, ele deixou tudo para mim. Mas Marcos forjou documentos, criou histórias, e de repente, a propriedade que tinha sido minha família por gerações era dele, e eu era criminosa. Ela respirou fundo. Mas agora, continuou, agora tudo está certo. Agora a lei reconhece o que sempre foi verdade. Agora, ela fez uma pausa. Agora, se você quiser, essa terra pode ser nossa. Naquele momento, e eu tenho certeza absoluta disso, compreendi que uma vida inteira de solidão tinha me preparado para aquele instante. Para aquele instante em que a gente é convidado a não estar mais sozinho. Para aquele instante em que a gente pode escolher seguir a vida que tinha, ou escolher uma vida que nunca imaginava que fosse possível. Eu tinha passado 30 anos em escuridão esperando por esse momento. Eu tinha passado 30 anos morrendo para que pudesse viver agora. Sim, foi tudo o que consegui dizer, e aquela palavra simples mudou tudo. 3 meses depois, a horta tinha crescido além de qualquer imaginação possível. Tomate, abóbora, milho, feijão, cebola, alface, pimenta, coisas que a gente vende na vila pequena que fica a 20 quilômetros daqui. Aquela vila que tinha esquecido que eu existia há anos. Agora voltavam, porque notícias viajam rápido no interior. Notícias sobre como aquela fazenda, que era um deserto, tinha voltado à vida. Como um homem que vivia sozinho, agora tinha companhia. Como uma mulher tinha chegado e transformado tudo. Ana tinha ensinado as vizinhas, aquelas poucas mulheres que moravam isoladas em propriedades vizinhas, como cuidar de terra seca, como conversar com plantas, como trazer vida de volta para solo que parecia morto. Ela fazia visitas, levava mudas que tinha preparado, folhas de papel com instruções de plantio escritas de forma simples e clara. As mulheres a recebiam com aquela mistura de curiosidade e desconfiança que é natural quando alguém chega e faz as coisas diferentes. Mas Ana tinha paciência infinita. Mostrava, explicava e depois deixava que fizessem sozinhas. A terra é sábia, ela dizia. Ela ensina se a gente deixar. Alguns homens também começaram a vir. Não para ajudar. O interior é assim. O trabalho é masculino. A gente não se reúne para conversar e cooperar. Mas vinham para comprar verdura. Para conversar comigo sobre cercas e gado. E depois perguntavam, como quem não quer nada, como a mulher tinha feito a horta crescer. Como era possível? Eu apenas apontava para Ana, que estava sempre no pátio, com as mãos na terra, o rosto queimado de sol, mas aquele brilho nos olhos que não tinha quando chegou. Ela sabe, era tudo o que eu dizia. A fazenda tinha mudado de forma que era visível e invisível ao mesmo tempo. Era visível no verde novo, brotando por toda parte. Nas cercas que foram consertadas. No gado que começou a ganhar peso de novo porque a grama estava voltando. Nas janelas que foram limpas e que deixavam entrar luz de verdade, não aquele brilho amarelado que entrava antes através do pó acumulado. Mas a mudança real, a mudança que importava, era invisível. Era o jeito como eu acordava agora, ainda cedo, ainda antes do amanhecer, mas sem aquele pânico silencioso. Acordava e escutava ela respirando no outro quarto. Acordava e sabia que não estava sozinho. Era o café que a gente tomava junto, em silêncio, mas um silêncio que não pesava mais. Um silêncio que era companhia, não solidão. Era o barulho dos seus passos pela cozinha, o som da sua voz chamando para o almoço, o jeito como ela dormia agora, profundamente, sem aquele sobressalto de quem tem medo. Os papéis estavam tudo resolvido. A propriedade tinha sido dividida legalmente. Metade era dela, metade era minha. Mas a verdade era que não tinha mais metade. Tinha apenas todo. Toda a terra era de nós dois.
Juntos, a gente tinha muito mais do que separados. A gente tinha razão para acordar. A gente tinha razão para viver. Uma tarde de junho, 3 meses e 20 dias depois daquele dia em que Marcos foi embora, eu estava olhando o pôr do sol da varanda quando ela se sentou ao meu lado. Havia se tornado um ritual. Todo dia, quando o sol começava a morrer, a gente saía para a varanda. Não conversava muito, apenas ficava ali, observando como o céu inteiro mudava de cor. De azul para laranja, para rosa, para vermelho, para roxo, até que finalmente virava preto. Ela colocou a cabeça no meu ombro. Era um gesto simples, mas para mim era tudo. Era a confirmação de que aquilo era real, de que ela estava ali, de que eu não tinha sonhado. Você não me perguntou ainda, ela disse. De verdade, fiz silêncio. Sabia exatamente do que ela estava falando. Perguntei sim. Você me contou tudo. Não, ela insistiu. Você nunca perguntou por que eu estava aqui naquele dia. Por que bati na sua porta e não em outra porta? Por que aquela porta específica, naquela hora específica? Ela tinha razão. Eu nunca tinha perguntado. Por que então? Perguntei. Ela fez silêncio por um tempo muito longo. O pôr do sol avançava enquanto ela pensava. E quando finalmente respondeu, sua voz era tão baixa que quase não conseguia escutar. Porque a gente sabe, ela disse. Quando a gente está perdido, a gente sente para onde ir. Não é acaso. É um chamado. Algo dentro da gente. Algo que a gente nem consegue explicar. Aponta na direção de onde a gente precisa estar. Ela respirou fundo. Quando comecei a andar por aquela estrada, não sabia aonde ia. Caminhei dias. Passei por várias propriedades. Havia casas onde a gente podia ver luz dentro, onde havia vida. Mas meu corpo não parava. Continuava caminhando. Suas mãos estavam tremendo. Até que cheguei aqui, e quando vi sua casa, aquela casa velha, aquele portão de madeira que rangia, meu corpo parou. Como se tivesse encontrado o lugar que procurava. Ela levantou o rosto para me olhar. Seus olhos verdes refletiam o pôr do sol. Você me salvou, ela continuou, quando ninguém mais acreditava que eu ainda valia a pena salvar. Quando o mundo inteiro dizia que eu era culpada, criminosa, perigosa, você abriu a porta. Você me viu. Lágrimas escorriam no seu rosto. Você me salvou. Você me salvou também, respondi, e minha voz saía rouca. Você me devolveu a razão de respirar. No final de julho, ela recebeu uma carta oficial. Era de um advogado em Goiás, aquele advogado que tinha começado a trabalhar seu caso depois que o juiz tinha liberado os documentos. A carta confirmava que tudo estava documentado perfeitamente. Suas terras originais tinham sido recuperadas através de processos legais completamente válidos. Marcos havia confessado tudo para poder ter a pena reduzida. Confessou a falsificação, o roubo, as mentiras que tinha espalhado. O mundo inteiro dela, que tinha sido destruído em uma noite de traição, tinha sido reconstruído em semanas de luta silenciosa. Ela rasgou a carta. Literalmente a rasgou em pedaços enquanto eu o observava. Não preciso mais dessa, disse, observando os pedaços caindo no chão. Aquilo era importante quando eu não tinha você. Quando eu precisava provar que estava certa. Agora, ela olhou para mim. Agora eu sei que estou certa, mas eu via a verdade nos seus olhos. A carta ainda importava. Importava porque significava que ela não era louca, que não era culpada, que o mundo tinha finalmente reconhecido sua inocência, que aquela dor toda tinha uma razão. Isso importa para todo mundo. Importa saber que os outros acreditam em você. Importa saber que a verdade, eventualmente, vence, mesmo que demore anos, mesmo que destrua muita coisa pelo caminho. No começo de agosto, ela ficou grávida. Não era planejado. Nada tinha sido planejado desde aquele dia em que ela bateu na minha porta com os olhos cheios de desespero. A gente não conversou sobre ter filhos. Não conversou sobre futuro, além daquele dia,
daquela tarde, daquele pôr do sol que era tudo o que importava. Mas ali estava, uma vida nova crescendo dentro dela. Quando ela me contou, a gente estava na horta, debaixo daquela árvore de manga que tinha começado a dar fruto de forma abundante. As mangas estavam amarelas, doces, tão cheias de vida que pareciam impossíveis. Ela colocou a minha mão no seu barriga, ainda plana, mas que em poucos meses começaria a crescer, e sussurrou: "Aqui, aqui está a vida. A vida que você ajudou a trazer de volta. Nós dois sabíamos que não era só sobre a criança, era sobre tudo, sobre a horta, sobre a terra que voltou à vida, sobre dois seres humanos que tinham aprendido a viver depois de aprender a morrer." Eu chorei. Chorei como não chorava desde que Sara morreu. Chorei porque tinha esquecido que era possível criar coisas, que a gente tinha a capacidade de gerar não apenas vida, mas também esperança, que a gente podia ser responsável por trazer alegria ao mundo, não só sofrer a nossa própria dor. Hoje é dia de chuva, daquelas chuvas de outono que vem morno, macio, que abraça a gente em vez de queimar. A chuva bate suavemente nas telhas da casa, e o som é quase musical, como se a própria céu estivesse tocando uma música para nós. Estou deitado na cama ao lado de Ana. Ela dorme com a mão no barriga, protegendo aquela vida que está crescendo. Seu rosto está descansado, de um jeito que não estava quando chegou. Seus cabelos ruivos estão espalhados no travesseiro como fogo que finalmente encontrou paz. A casa range, porque casa velha sempre range. O vento bate nas janelas de madeira que Ana finalmente pintou de branco, tudo igual a como era. Mas nada é igual. Nada será mais igual. Penso em como a vida funciona, como um chamado de porta. Aquele som fraco, quase inaudível, pode mudar tudo. Como um homem pode passar 30 anos sozinho, pensando que essa é a vida que merece, que é a vida que a vida escolheu para ele, e depois descobre que merecia muito mais. Penso em como a gente não escolhe encontros. A vida coloca eles na nossa porta, literal, física, violentamente literal. E a gente só precisa ter coragem de abrir. Só precisa ter coragem de parar quando tudo diz para correr. Só precisa ter coragem de acreditar que aquele desconhecido pode mudar tudo. Penso em todas as vezes que a gente diz não, todas as vezes que a gente fecha a porta porque é mais fácil, porque a gente já sofreu bastante. Porque a solidão é pelo menos conhecida, a gente sabe como viver nela, como respirar nela, como morrer lentamente dentro dela. Mas não é assim que funciona. Isso eu sei agora. A gente muda quando cruza com alguém que está tão perdido quanto a gente e a gente escolhe parar. A gente muda quando coloca os braços em volta de alguém que vai cair, mesmo sabendo que aquilo pode nos derrubar também. A gente muda quando aceita que sofrer junto é melhor que sofrer sozinho. Ana se mexe no sono. Vira para me abraçar. Seu corpo está quente contra o meu. Real, presente, impossível de negar. Lá fora, a chuva cai sobre a horta que ela trouxe de volta à vida. Cai sobre a terra que era minha e que agora é nossa. Cai sobre aquela fazenda que era um deserto e agora é um jardim. Dentro de meses, talvez 7, talvez 8, haverá uma criança, uma vida nova nascendo de 2 vidas que estavam se acabando. Um menino ou uma menina que vai crescer em uma casa que aprendeu a ter amor novamente. Que vai crescer cercado por horta e terra e céu imenso. Que vai crescer sabendo que as pessoas param, que as pessoas ajudam, que as pessoas escolhem a dificuldade quando podem escolher a facilidade. E eu, neste exato momento, enquanto a chuva cai morno, enquanto minha mulher dorme ao meu lado, enquanto meu filho cresce em seu barriga, finalmente entendo uma verdade que levou 30 anos e uma mulher de cabelos ruivos para aprender. Não foi ela que bateu na minha porta por acaso. Fui eu que passei 30 anos na solidão esperando por esse momento. Respirando, contando gado, consertando cercas, vivendo como um fantasma.
tudo para estar preparado para aquele instante em que alguém bateria na porta e eu teria coragem de abrir. A gente passa a vida toda se preparando para os momentos que mudam tudo. A gente não sabe quando vão chegar, a gente não sabe como vão parecer, mas quando chegam, a gente reconhece, a gente sente. Algumas pessoas vêm até a gente trazendo salvação. Outras vêm trazendo redenção. Ana trouxe as duas, e eu trouxe para ela o que ela mais precisava naquele momento. Um homem que estava cansado de dizer não. Um homem que tinha passado 30 anos aprendendo a sobreviver para que, quando chegasse o momento certo, soubesse como viver. Um homem que, enfim, tinha aprendido a dizer sim. Lá fora, a chuva continua caindo. E debaixo daquela árvore de manga, na horta que era morta e agora é viva, a terra está sendo irrigada. Está crescendo. Está respirando. E dentro desta casa velha, nesta cama que antes tinha apenas um corpo e agora tem 2, e em breve terá 3, finalmente a paz. Finalmente a lar. Finalmente a vida. Fim. A história termina aqui, com o fazendeiro e Ana encontrados um no outro. Não por destino ou acaso, mas por aquele pequeno ato de coragem de abrir uma porta quando tudo diz para fechar. Por aquele momento em que a gente escolhe parar quando poderia continuar correndo. Por aquele instante em que a gente reconhece que está diante de algo que muda tudo e não consegue ignorar. 2 solitários que se tornaram uma família. Uma terra que morreu e voltou à vida. Uma criança que nascerá de esperança reconstruída. Tijolos por tijolos, lágrima por lágrima, silêncio por silêncio. E a promessa silenciosa de que nas próximas vezes que alguém bater a porta, haverá alguém lá, sempre, para abrir. Porque às vezes, a pessoa que bate faminta à sua porta não veio para ser salva, veio para salvar você. Os meses que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Não porque fossem ruins, não eram. Eram estranhos porque eram bons. E a gente não sabe como lidar com coisas boas quando passou a vida toda esperando coisas ruins. O corpo fica desconfiado. A mente fica procurando o perigo. O coração bate mais rápido porque está esperando o momento em que tudo desaba. Mas tudo não desabou. Ana crescia. A barriga se expandia lentamente, como se aquela criança dentro dela estivesse se fazendo presente de forma gradual, preparando tanto a mãe quanto o mundo para sua chegada. Ela colocava minhas mãos no barriga frequentemente, especialmente à noite, quando o bebê ficava mais ativo. E eu sentia aquele pequeno corpo se mexendo dentro dela, aquele coração batendo em ritmo que não era o meu. Era impossível de acreditar. Era impossível acreditar que havia criado algo com ela, que havia participado de um ato de amor que ia resultar em uma pessoa completamente nova, porque é isso que é, um ato de amor. Mesmo que ninguém fale assim, mesmo que o mundo inteiro tente tornar isso mecânico, biológico, sem espírito, mas não é. É a coisa mais sagrada que existe. No começo, Ana tinha medo. Muito medo. Medo de que o corpo não aguentasse. Medo de que algo desse errado. Medo de que aquela criança nascesse com algum problema por causa de toda a atenção que ela tinha sofrido nos últimos anos. Medo de que ela não fosse boa mãe, porque a mulher que tinha fugido pela estrada não era a mesma mulher que estava esperando um filho. Eu a escutava falar esses medos durante a noite, quando a gente deitava lado a lado na cama que tinha sido de Sara. E eu não tinha respostas, porque o medo é legítimo, o medo é honesto. O medo é a única coisa que é completamente verdadeira em um mundo cheio de mentiras. Então, eu apenas a abraçava. Colocava minha mão no seu barriga e sentia aquele pequeno coração batendo, dando a ela prova de que existia, de que era real, de que ia chegar. Ele sente você, eu dizia. Ele sente que você está aqui, que você o ama, que você vai estar lá. E ela respirava fundo, e o medo diminuía. Não desaparecia, mas diminuía, porque o medo
É assim. É sempre menor quando a gente divide com alguém. A comunidade começou a vir mais frequentemente. No começo, era apenas aquelas mulheres que vinham aprender sobre plantio. Mas depois começaram a vir outras. Vizinhas que tinham ouvido falar sobre a mulher que tinha chegado sozinha e tinha transformado tudo. Que vinham apenas para conhecer, para ver com os próprios olhos se era verdade. Ana as recebia com uma paciência infinita que eu não sabia que possuía. Fazia chá, aquele chá de ervas que ela tinha começado a plantar, e conversava sobre tudo. Sobre a gravidez, sobre o medo, sobre o marido que havia morrido, sobre Marcos, sobre aquela jornada pela estrada. Mas nunca dramatizava, nunca pedia piedade. Apenas contava a verdade, da forma mais simples possível, e as mulheres escutavam. Depois, começaram os homens a vir conversar comigo. Não para falar sobre Ana. Era muito cedo para falar mal de uma mulher grávida, e ninguém naquela região era ignorante o suficiente para fazer isso. Mas vinham para falar comigo sobre cercas, sobre gado, sobre como aquela fazenda tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Como você conseguiu, seu Adriano? Perguntava seu Geraldo, que morava a 5 quilômetros daqui e tinha vindo oferecer ajuda com o cercado. Como você conseguiu voltar à vida do nada? Eu não sabia o que responder, porque a resposta real era muito simples e ao mesmo tempo muito complicada. Alguém chegou, era tudo o que eu conseguia dizer. No terceiro mês de gravidez, Ana me levou até a cidade mais próxima, aquela cidade de 5.000 pessoas que ficava a 30 quilômetros daqui, para um exame de ultrassom. Eu nunca tinha visto uma ultrassom. Não sabia exatamente o que esperar. Sentia-me como um homem do século passado transportado para o futuro, porque em muitos sentidos era assim que eu me sentia. Tinha vivido tão isolado que o mundo tinha mudado sem mim perceber. A mulher médica, ela tinha uns 35 anos, com olhos cansados que indicavam que passava o dia inteiro olhando para barrigas de grávidas. Colocou aquele gel frio no barriga de Ana e começou a passar o transdutor. A imagem apareceu na tela. Eu não entendia o que estava vendo. Era apenas formas, sombras. Mas depois ela apontou. Aqui está a cabeça, disse ela. E aqui está o coração. Tudo muito bonito, bem desenvolvido. Perfeito, perfeito. Eu continuei olhando para aquela imagem, aquele bebê que ainda não tinha nascido, que era metade eu e metade Ana. E senti algo que não tinha sentido antes. Uma responsabilidade que era tão pesada que quase me derrubava. Uma alegria que era tão grande que quase me afogava. Aquilo era uma vida que dependeria de mim. Uma vida que eu ajudaria a trazer ao mundo. Uma vida que eu teria que proteger, educar, amar de forma que nunca tinha amado ninguém. Era assustador. Era maravilhoso. Era tudo. Quando voltamos para casa, naquela tarde quente de agosto, dirigindo pela estrada de terra que era cheia de buracos, Ana dormiu a mão toda sobre minha coxa, descansando contra minha perna. Eu olhava para a estrada, mas minha mente estava em outro lugar. Estava pensando em como minha vida tinha mudado. 12 meses atrás, eu era um homem que contava gado sozinho, que dormia no chão porque a cama de verdade tinha muito significado, que tinha aprendido a não esperar nada porque esperança era perigosa. Agora tinha uma mulher ao meu lado. Ia ter um filho em poucos meses. Tinha horta que crescia. Tinha cercas que estavam sendo consertadas. Tinha vida. A estrada tinha buracos. A chuva tinha sido pouca, a seca tinha sido intensa, mas em algum lugar dentro de todo aquele árido, a vida tinha encontrado forma de germinar. Porque vida é assim, vida é teimosa, vida não desiste. O parto começou em uma noite de dezembro. Dezembro no interior é aquele mês que é quente demais, que é seco demais, que é como se a terra estivesse se recusando a existir. Mas naquela noite chovia.
Aquela chuva que é quase rara em dezembro. Aquela chuva que vem quando menos a gente espera, como um presente do céu. Ana acordou às 2 da madrugada com dor. Não era dor de sonho, era dor real, dor que fazia ela respirar de forma diferente, dor que a fazia se contorcer. Ela me acordou. Eu estava dormindo profundamente, tendo aqueles sonhos que só a gente tem quando está finalmente descansado. Está começando, ela sussurrou. Aquelas 2 palavras tiraram todo o sono do meu corpo. Levantei na hora. Peguei a bolsa que Ana tinha preparado semanas antes, com roupas, com documentos, com tudo que a gente precisaria. Chamei o vizinho que tinha telefone, porque a gente não tinha telefone ali na fazenda, para chamar a ambulância que vinha da cidade. Aquela ambulância demoraria 1 hora de viagem pela estrada de terra, em uma noite de chuva. 1 hora em que muita coisa podia dar errado. Ana estava respirando fundo, controlando as contrações. Ela tinha lido tudo o que podia sobre parto durante a gravidez. Tinha conversado com as mulheres da comunidade sobre como era, tinha se preparado mentalmente. Mas ninguém está realmente preparado para parir. Ninguém consegue se preparar para aquela dor, aquela experiência, aquela transformação completa do corpo. Nós 2 ficamos sentados na cama enquanto esperávamos. Ela com as mãos segurando meu braço. Eu sussurrando coisas que não tinha certeza se faziam sentido, mas que pareciam importantes dizer. Você consegue. Você é forte. Você foi forte para sobreviver à estrada. Você foi forte para enfrentar Marcos. Você é forte o suficiente para fazer isso. E ela respirava. E eu sentia sua dor através do seu aperto no meu braço. E eu desejava poder tirar aquela dor, colocar em mim mesmo, porque ninguém deveria sofrer assim. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Mas ela não estava sozinha. Eu estava ali. Quando a ambulância chegou, aquela ambulância branca que pareceu aparecer de repente através da chuva como um anjo, eu entrei com ela. Os paramédicos disseram que era comum, que muitos pais faziam isso, mas eu senti que eles estavam apenas sendo educados. Durante aquela meia hora de trajeto até a maternidade, Ana apertava minha mão o tempo todo. Apertava como se aquela fosse a última coisa real que tinha no mundo. E talvez fosse. Talvez no meio daquela dor toda, aquela sensação de estar sendo destruída e reconstruída simultaneamente, a única coisa que era real fosse minha mão na sua. Eu não desviei o olhar. Não vomitei. Não entrei em pânico. Simplesmente fiquei ali, observando a mulher que tinha salvo minha vida, passando pela coisa mais intensa que um corpo humano pode passar. Ela pariu uma filha, uma menina, uma criatura pequena, vermelha, gritando de uma forma que era tão viva, tão irada, que era quase cômico. Aquela menina saiu do corpo de Ana berrada, como se estivesse reclamando de ter sido removida de um lugar tão confortável, e a primeira coisa que eu senti foi um amor que era tão avassalador que quase me ajoelhei. Minha filha. Aquela menina era minha filha. Os médicos a limparam, colocaram numa manta de cores, entregaram para Ana, que havia acabado de passar pela coisa mais difícil do mundo e mesmo assim conseguia sorrir. Ela é perfeita, disse Ana, com a voz rouca de gritar. E era verdade, ela era perfeita. Tinha cabelos escuros, não vermelhos como os de Ana, não castanhos como os meus, mas aquele tipo de cabelo que é mistura de tudo que você é. Tinha olhos que não conseguiam focar direito ainda, mas que procuravam meu rosto como se já me conhecesse. Qual é o nome? Perguntou a enfermeira e eu e Ana nos olhamos. Nunca tínhamos conversado sobre nomes. Estranhamente, nunca tinha parecido importante. Como se o nome fosse escolher a gente e não o contrário. Sara, disse Ana. Eu olhei para ela confuso. Sara era o nome da minha esposa. A mulher que tinha morrido, a mulher que tinha deixado um vazio que ninguém conseguia preencher. Sara? Perguntei. Sara, repetiu Ana com certeza, porque ela é a vida que Sara nos deixou.
porque ela é tudo que Sara esperava que você tivesse, porque ela é a razão pela qual a gente se encontrou. Eu chorei. Chorei de forma descontrolada naquela maternidade, ao lado da mulher que tinha acabado de parir minha filha e que estava descobrindo naquele exato instante que a gravidez dela tinha sido mais do que apenas criar uma vida. Tinha sido cura. Voltamos para a fazenda uma semana depois. A chuva tinha parado. O sertão tinha voltado ao normal, aquele calor intenso que queimava tudo. Mas dentro da casa era diferente. Havia vida pequena, havia uma criança, havia choro no meio da madrugada, havia aquela responsabilidade total, aquela sensação de que cada coisa que eu fazia ou deixava de fazer tinha consequência. Era assustador, mas era belo também. As vizinhas começaram a vir no mesmo dia que voltamos. Levavam comida, aquele tipo de comida que as mulheres fazem quando alguém tem um bebê. Frango cozido, arroz, feijão, bolo caseiro. Coisas que confortam, que sustentam, que dizem sem palavras, você não está sozinho. Ana ficava sentada na cama, porque ainda estava dolorida, ainda estava se recuperando, ainda estava se acostumando com o próprio corpo que tinha mudado completamente e recebia aquelas mulheres com a gratidão de quem tinha vivido sozinho por muito tempo. Elas traziam seus filhos frequentemente, aquelas crianças que corriam pela fazenda, que brincavam no pátio, que transformavam aquele lugar que tinha sido silencioso em um lugar cheio de barulho, risada, vida. Minha filha dormia. Dormia porque tinha feito o trabalho mais cansativo que um corpo pode fazer: nascer. Dormia porque ainda não entendia as dimensões do mundo. Dormia porque no sono a gente encontra paz, mesmo no caos. Eu a observava dormir frequentemente. Sentava na cadeira ao lado do berço que eu tinha construído. Não era bonito, mas era feito com amor, e apenas observava aquela pequena criatura respirar. Respirar é coisa milagre quando a gente pensa bem. É uma coisa que a gente faz sem pensar, mas que é tudo, que é a diferença entre vivo e morto, que é a razão pela qual a gente existe. Minha filha respirava, portanto ela existia. Portanto, eu tinha razão para viver. Nos primeiros meses, aquela casa velha que eu habitava sozinho por 30 anos aprendeu a responder a novos ritmos. Havia madrugadas em que Sara, minha filha, chorava inconsolavelmente. Havia aquele choro que não é choro, é apenas dor que o corpo não consegue comunicar de outra forma. E nós dois, eu e Ana, nos acordávamos, e a gente caminhava com ela, balançava ela, cantava para ela, dava o peito para ela, fazia tudo o que os livros dizem que a gente deve fazer. Mas frequentemente nada funcionava. E naqueles momentos eu percebia a magnitude do que era ser pai. Era estar completamente incapaz de resolver o problema de alguém que você ama mais do que a si mesmo. Era estar de mãos atadas. Era ser pequeno, inadequado, insuficiente. Mas era também estar completamente presente. Era estar ali, mesmo quando não sabia o que fazer. Era amar alguém apesar da incapacidade de ajudar. Era a humanidade pura. Ana se recuperou lentamente. Seu corpo levou meses para voltar ao normal. Não porque houvesse algo errado, mas porque parir é um evento que muda tudo. Muda o corpo. Muda a mente, muda a forma como a gente se vê no espelho. Ela passou por aquelas mudanças, aquelas estrias no barriga, aquele peso extra, aquele corpo que não era mais exatamente seu, com uma graça que eu não tinha esperado. Meu corpo fez uma pessoa, ela dizia às vezes, observando-se no espelho. Isso é mais importante que parecer como parecia antes. E ela tinha razão. Porque beleza é coisa relativa, porque o corpo de uma mulher que pariu é mais bonito que qualquer outra coisa, porque carrega a prova do milagre. Mas a sociedade não vê assim. A sociedade quer que a gente finja que nada mudou, que a gente se esconda, que a gente tenha vergonha.
Ana não tinha vergonha. Ela caminhava pela fazenda com aquele corpo que tinha participado de um milagre, e ela o carregava como um troféu, como uma cicatriz de batalha, como a prova de que tinha sobrevivido. 7 meses depois do nascimento de Sara, recebi uma carta. Veio pelos correios, aquele serviço que é lento demais, que vinha com envelopes que tinham sido abertos e recelados, que parecia atravessar todo o Brasil antes de chegar até a gente. Era de Marcos. Ele estava na prisão, estava apelando sua condenação. Estava escrevendo para mim porque, segundo ele, eu tinha informações incorretas sobre o caso. Deixei que Ana lesse a carta sozinha. Aquela era sua história, seu trauma, sua ferida. Eu só tinha sido uma parte dela. Ela sentou, com Sara dormindo no seu colo, e leu cada palavra. Seu corpo ficou tenso. Seus olhos percorreram o papel 1, 2, 3 vezes. Depois ela rasgou. Não de forma dramática, simplesmente rasgou calmamente e jogou os pedaços no fogo que ardia na lareira. Ele não existe mais, ela disse. Ele é só cinzas agora. Não vou desperdiçar energia com cinzas. Mas eu percebi que aquela carta a tinha afetado. Porque ameaça é ameaça, mesmo que venha enfraquecida de uma cela de prisão, mesmo que venha de alguém que nunca mais podia fazer nada contra ela. Aquela noite, conversamos sobre fugir, sobre deixar a fazenda, sobre recomeçar em outro lugar. Mas Ana recusou. Eu passei minha vida inteira fugindo, ela disse. Não vou fazer isso de novo. Vou ficar aqui. Vou criar minha filha aqui. Vou mostrar para ela que o medo não manda em nós, que a gente não sai correndo toda vez que alguém bate na porta. Ela olhou para mim. Você abriu a porta para mim, agora eu vou deixar ela aberta para o mundo inteiro ver que não tenho medo. E foi assim que a gente decidiu ficar. 1 ano depois do nascimento de Sara, a fazenda era irreconhecível. Havia barulho, havia vida, havia cor onde antes havia apenas tons de cinza e marrom. A horta tinha crescido tanto que Ana tinha tido que expandir. Agora havia 2 hortas, 3, quase uma plantação pequena. As vizinhas compravam os produtos dela, e algumas delas começaram suas próprias hortas, espalhando aquele conhecimento por toda a região. O gado tinha engordado. As cercas estavam consertadas. Havia uma pessoa, um vizinho que tinha começado a trabalhar comigo, vindo 3 dias por semana para ajudar, porque agora era impossível cuidar de tudo sozinho. E aquela criança, aquela menina que tinha nascido como milagre, crescia. Sara tinha 1 ano e meio quando começou a caminhar. Tinha um cabelo escuro que crescia em cachos selvagens que não conseguia controlar. Tinha olhos que observavam tudo. Aqueles olhos que pareciam ver a alma das pessoas. Eu a observava crescer e sentia aquele sentimento que os avós devem sentir. Aquela combinação de alegria e medo. Alegria porque aquela criança existia, medo porque ela ia sofrer, porque todo mundo sofre, e eu não podia protegê-la de tudo, mas podia estar ali. Podia ensinar ela que quando a gente cai, a gente levanta. Que quando a gente tem medo, a gente continua andando. Que a vida é feita de pequenos atos de coragem, não de um grande ato heróico. Ana começou a trabalhar na vila. Apenas 2 dias por semana, ensinando outras mulheres como plantar, como cuidar, como trazer vida de volta à terra. Ela criou um pequeno negócio, nada grande, nada formal, apenas uma forma de compartilhar o que tinha aprendido. E as mulheres começaram a vir da vizinhança toda, de lugares que ficavam a 20 quilômetros de distância, de vilarejos que eu nem conhecia, porque notícia viaja, porque as mulheres compartilham histórias, porque em um mundo inteiro de desespero, uma história de esperança viaja rápido. Ela contava como tinha deixado a estrada, como tinha chegado em uma fazenda que estava morta, como tinha encontrado um homem que estava tão sozinho que tinha esquecido como era estar vivo, como juntos eles tinham trazido tudo de volta à vida. E aquelas mulheres,
Mulheres que tinham seus próprios traumas, suas próprias histórias de abandono, suas próprias cercas quebradas e esperanças mortas, escutavam e algo dentro delas começava a despertar. Se ela consegue, eu também posso, diziam frequentemente. E era verdade. Mas havia lados escuros também que ninguém fala. À noite, depois que Sara dormia, Ana frequentemente não conseguia dormir. Ficava acordada, lembrando daqueles dias na estrada, lembrando da sensação de estar sem teto, lembrando de cada recusa, cada porta fechada, cada pessoa que não olhou para ela. Eu a abraçava naquelas noites e ela chorava. Não pela raiva, não pela tristeza, mas pela tristeza de ter passado por tudo aquilo. Porque o trauma não desaparece. Não é cura mágica, é aprender a conviver com ele. Eu tenho medo, ela dizia às vezes. Medo de que tudo desapareça. Medo de acordar e estar de novo naquela estrada. Medo de que você perceba que cometeu um erro ao me deixar ficar. E eu a segurava com força. Não é medo, eu dizia, é memória. E a memória é importante. A memória nos mantém vigilantes. A memória nos mantém apreciadores do que temos. Ela respirava fundo. Como você aprendeu a ser tão sábio? Perguntava. Eu não sou sábio, respondia. Eu só aprendi que sofrer é parte de estar vivo, que medo é legítimo, que a gente não tem que fingir estar bem quando não está. Havia também os momentos em que ela desaparecia. Não literalmente. Ela nunca deixava Sara. Mas havia momentos em que os olhos dela ficavam vazios, como se tivesse viajado para algum lugar escuro que eu não conseguia alcançar. Nesses momentos, eu apenas a deixava. Deixava que ficasse com seu trauma, com sua dor, com aquelas memórias que não iam embora. Porque às vezes a gente precisa estar sozinho com nosso sofrimento. Mas depois ela voltava. Os olhos voltavam a brilhar. Ela retornava para nós, para mim, para Sara. E continuava. Isso é tudo que a gente consegue fazer. Continuar. E havia também meus próprios medos, porque eu tinha passado 30 anos sozinho, 30 anos aprendendo a viver sem depender de ninguém, 30 anos construindo uma vida em que o único fracasso era meu, a única decepção era de mim mesmo. Agora havia 2 pessoas dependendo de mim. E quando você tem alguém dependendo, o medo fica diferente, o medo fica mais pesado. O medo de falhar é tão grande que às vezes tira o ar. Havia noites que eu acordava assustado, pensando em como ia manter aquilo tudo, como ia garantir que tínhamos o suficiente, como ia protegê-las, mas depois vinha o amanhecer. E com o amanhecer vinha a razão. Vinha a certeza de que a gente tinha conseguido até agora, então provavelmente ia conseguir amanhã também. Que a vida não é sobre garantias, é sobre esperança, é sobre tentar. 2 anos depois que Ana chegou, eu era uma pessoa completamente diferente. Não era como se tivesse nascido de novo. Aquele tipo de coisa que as pessoas falam e que é mentira. Eu estava ainda carregando toda a solidão dos 30 anos. Estava ainda lembrando de Sara, minha esposa, frequentemente. Estava ainda tendo aqueles momentos de escuridão em que a vida parecia um fardo. Mas eu era diferente, porque tinha razão para seguir. Porque tinha alguém que chegava correndo quando me ouvia chegar do trabalho. Porque tinha a noite de escuro que não pesava mais, porque havia uma mulher respirando ao meu lado. Porque havia café que alguém preparava pensando em mim. Aquelas coisas pequenas são tudo. Aquelas coisas pequenas são a diferença entre viver e apenas existir. Comecei a deixar portas abertas frequentemente, não que fosse planejado, apenas que havia pessoas chegando, pessoas que tinham ouvido falar sobre a fazenda, pessoas que estavam perdidas, pessoas que precisavam de ajuda, e eu deixava elas ficarem, por noites, por semanas, até que conseguissem achar seu próprio caminho. Havia um menino, não podia ter mais que 15 anos, que apareceu um dia, roubado de uma cidade grande, sem saber para onde ir. Ficou um mês.
Aprendeu a consertar cerca, aprendeu que havia pessoas que se preocupavam se ele estava vivo ou morto. Depois saiu, carregando aquela lição com ele. Havia uma mulher idosa que tinha sido abandonada pela família. Ficou com a gente enquanto buscávamos seus filhos, enquanto convencíamos eles a voltarem para cuidar. Antes de ir, ela beija minha testa e sussurrou: "Você é um anjo." Eu não sou anjo, sou apenas um homem que aprendeu que quando a gente sofre, a gente quer que os outros sofram menos. Que quando a gente está sozinho, a gente quer que os outros tenham companhia. Que quando a gente é salvo, a gente quer salvar os outros. A comunidade inteira começou a mudar. Porque quando uma pessoa muda, ela afeta outras. Quando uma pessoa escolhe o caminho difícil da compaixão, outras pessoas começam a questionar seus próprios caminhos. Havia vizinhos que começaram suas próprias hortas. Havia famílias que começaram a se reunir mais. Havia homens que começaram a falar sobre sentimentos, coisa que homem daquele lugar não fazia. Tudo porque uma mulher chegou e mostrou o que era possível. 3 anos depois do parto de Sara, nós 3 estávamos sentados na varanda. Minha filha tinha 3 anos. Aquela idade em que começa a falar em frases inteiras, em que começa a questionar tudo, em que começa a ser uma pequena pessoa com seus próprios pensamentos. "Por que o céu é azul?" perguntava ela. "Por que a grama é verde?" perguntava ela. "Por que você e mamãe são tão felizes?" perguntava ela. Essa última pergunta era a mais difícil de responder. Porque como a gente explica para uma criança que felicidade é simplesmente estar junto, que é o ordinário feito extraordinário, que é vida acontecendo? Porque nós nos amamos. Era tudo o que conseguia dizer. E ela aceitava aquela resposta de forma que os adultos nunca aceitam. Porque para as crianças, amor é suficiente. Amor explica tudo. Naquela tarde quente, depois de uma chuva que tinha deixado tudo verde, Ana colocou a cabeça no meu ombro, como tinha começado a fazer há 3 anos. "Você se arrepende?" perguntou ela. "De quê?" respondi. "De me deixar ficar, de aceitar isso tudo, de mudar sua vida." Eu olhei para aquela mulher que tinha salvo minha vida. Olhei para aquela criança que era metade dela, metade eu. Olhei para aquela casa que tinha voltado à vida. Olhei para aquele pôr do sol que iluminava tudo com a cor da esperança. "Nunca", disse, "nem por um segundo, não." E era verdade, porque arrepender seria desejar que ela nunca tivesse vindo. Seria desejar estar sozinho de novo. Seria desejar não ser pai. Seria desejar não ter sido salvo. E eu não desejo nenhuma daquelas coisas. Eu desejo continuar exatamente como estou. 5 anos depois, quando Sara tinha 5 anos e já ia a uma escola pequenininha na vila, recebi uma carta de novo. Desta vez, não era de Marcos. Era dele, mas não diretamente. Era de um advogado dele, informando que tinha morrido. Marcas tinha morrido na prisão, de uma infecção que não foi tratada corretamente, de negligência, de falta de cuidado. Não era justiça poética, não era o universo corrigindo as coisas. Era apenas a vida sendo vida, indiferente, crua, sem significado além daquele que a gente coloca. Mostrei a carta para Ana. Ela a leu em silêncio. "Como você se sente?" perguntei. Ela respirou fundo. "Leve", disse. "Sinto leve. Não é alegria pela morte dele. É apenas alívio. É saber que ele não pode mais fazer mal, que aquela sombra finalmente desapareceu." Mas depois seu rosto mudou. "E triste também", continuou. "Triste porque ele podia ter sido diferente. Se tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse sido uma pessoa diferente, podia ter vivido, podia ter tido amor, podia ter tido vida." Aquela compaixão, aquela capacidade de sentir pena por alguém que tinha tentado destruí-la, era a coisa mais poderosa que já tinha visto. "Como você consegue?" perguntei. "Depois de tudo que ele te fez, como você consegue se preocupar com ele?" "Porque ele também sofria", respondeu.
porque a gente só faz mal quando está quebrado. E eu entendo ser quebrado agora. 7 anos após Ana bater na porta, eu tinha 69 anos. Havia cabelos brancos na minha cabeça que não estavam ali antes. Havia rugas no meu rosto que eram de sorrir, não de sofrer. Havia força no meu corpo que eu não esperava que voltaria. E havia paz. Uma paz que era tão profunda, tão completa, que às vezes ainda parecia irreal. Como se aquilo fosse um sonho e eu acordaria de repente naquele chão da sala, sozinho, com aquele lençol bordado que tinha sido de Sara, minha primeira Sara, não minha filha. Mas não acordava, porque era real. A vida era real. Ana tinha aberto uma escola pequena de agricultura. Ensinava não apenas mulheres agora, mas também homens, crianças, qualquer um que quisesse aprender como trazer vida de volta à terra seca. Havia começado a viajar para vilarejos vizinhos, dando palestras, compartilhando conhecimento. Havia se tornado conhecida, não como a mulher que fugiu, não como a viúva que foi acusada falsamente, mas como a mulher que transformou uma fazenda morta em um oásis. Sara, minha filha, crescia sendo aquela criança que todos conheciam na região. Aquela criança cujo pai tinha salvado uma mulher, cuja mãe tinha salvado uma terra, cujos avós tinham passado por tragédia e continuado vivendo. Ela herdaria aquele legado, aquela história, aquela verdade de que é possível recomeçar. Frequentemente, durante a noite, eu saía e caminhava pela propriedade. Caminhava pelos mesmos caminhos que tinha caminhado durante 30 anos sozinho. Mas agora era diferente. Agora havia pegadas outras além das minhas. Agora havia vozes ao longe. E eu reconhecia aquela gratidão. Aquela gratidão pelo simples fato de ter sido encontrado. Porque era assim que via. Ana não tinha vindo buscar por mim. Ela simplesmente tinha chegado no momento exato em que eu estava pronto para ser encontrado. A vida, eu aprendi, não é sobre os grandes momentos. Não é sobre aquele dia em que ela bateu na porta. Não é sobre o parto de Sara. Não é sobre Marcos desaparecendo. A vida é sobre os pequenos momentos. É sobre o café que a gente toma junto. É sobre as mãos se tocando enquanto a gente caminha. É sobre a criança dizer pai enquanto corre em sua direção. É sobre aqueles instantes silenciosos quando você percebe, eu não estou mais sozinho. E eu não vou estar mais, nunca mais. Hoje, aos 71 anos, eu ainda recebo pessoas que batem na porta. Ainda há homens perdidos que chegam procurando trabalho. Ainda há mulheres que fogem de situações que não conseguem suportar. Ainda há crianças que não têm para onde ir. E eu deixo eles ficarem, porque aprendi que quando a gente abre uma porta, aquela porta nunca mais fecha. Aquela porta fica aberta para o bem e para o mal, para a alegria e para a dor, para a vida e para a morte, mas fica aberta. Ana frequentemente me observa cuidando daquelas pessoas e sorri, não com aprovação, porque ela era a primeira pessoa que entrou por aquela porta. Então, ela sabe exatamente o que aquilo significa, mas com entendimento, com reconhecimento de que ambos aprendemos a mesma lição, que a gente tem responsabilidade de usar a compaixão que temos. Sara frequentemente pergunta por que aquelas pessoas chegam. Por que aquele menino está dormindo no quarto de hóspedes? Por que aquela mulher está fazendo trabalho na horta? Porque eles precisam. É tudo que respondemos. E ela aceita, porque para as crianças, necessidade é razão suficiente. Para as crianças, o mundo ainda faz sentido. Aquela fazenda que era um deserto agora é um oásis de verdade. Tem plantações, tem gado saudável, tem cercas consertadas, tem casa que é lar. Tem vida que é vida de verdade. Mas mais importante, tem pessoas, tem histórias, tem esperança. Porque aquela é a coisa que ninguém fala. Esperança não nasce de circunstâncias. Esperança nasce de pessoas que escolhem acreditar que é possível recomeçar, de pessoas que escolhem abrir portas,
de pessoas que escolhem amar quando seria mais fácil fechar-se. Frequentemente, de madrugada, quando não consigo dormir, sento na varanda e penso sobre como seria minha vida se aquele dia tivesse sido diferente. Se não tivesse visto aquela mulher no portão, se tivesse virado para dentro e fechado a porta, se tivesse continuado sozinho, aquela vida podia ter continuado, aquela vida podia ter prosseguido até eu morrer, sozinho, desconhecido, sem deixar marca nenhuma. Mas não foi assim, porque uma mulher teve coragem de pedir ajuda. Porque um homem, eu, teve coragem de oferecer. Porque o universo, ou Deus, ou o acaso, ou o que quer que seja, orquestrou o encontro que mudou tudo. E agora aqui estou, aos 71 anos, com uma mulher que amo, com uma filha que amo, com uma comunidade que amo, com propósito. Aquilo é tudo que qualquer pessoa merecia. Aquilo é tudo que qualquer pessoa precisa. O chamado final está amanhecendo agora. O céu está aquele tom de laranja que só existe naquele momento em que o dia está sendo criado. Em algumas horas, há uma mulher chegando na fazenda, alguém que Ana conhece, alguém que está fugindo de situação que não consegue suportar. Ela vai bater na porta e nós vamos abrir. Ela vai estar com medo e nós vamos acalmar. Ela vai estar com fome e nós vamos alimentar. E talvez ela vire parte da nossa história. Talvez ela encontre aqui o que procura. Talvez ela, como Ana, descubra que quando você pensa que tudo acabou, na verdade estava apenas começando. Porque essa é a verdade que levei 30 anos para aprender. As pessoas que batem na porta não vêm para ser salvas, vêm para salvar você. Vêm para te mostrar que você ainda é capaz de amar. Vêm para te mostrar que você ainda é capaz de mudar. Vêm para te mostrar que a vida, ainda que dura, ainda que cruel, ainda que injusta, vale a pena. Uma porta batendo, uma simples porta batendo. E tudo muda.